Olá, igreja. Olá, irmãos. Que bom tê-los de volta, que bom tê-los vivos. A Bíblia diz que louvor se tem na sepultura, por isso é bom louvar ao Senhor enquanto temos tempo e enquanto temos vida. Então receba o abraço que vocês aprenderam ontem, um abraço que vem da cruz, que o abraço foi inventado por Jesus. Aí, ontem o David falou, olha, eu falei que foi Jesus que inventou o abraço e ninguém me deu um abraço, não foi? Falou para mim hoje. Eu falei, eu e seu pai vamos corrigir isso, abraçando você duplamente. Ele ficou feliz porque entendeu que a gente ia dar alguma coisa. Irmãos, é muito bom estar com vocês, é muito bom conhecê-los, é muito bom ajudá-los, é muito bom estar caminhando com a igreja e é muito bom entender que começou uma parceria entre nós que vai continuar, até porque o pastor acabou de dizer, será que dá para ele voltar esse ano ainda? Sim, dá para voltar. A Ibéria está com uma promoção excelente. E havia uma propaganda anterior de voe nos braços da Ibéria. Mas com ou sem Ibéria, e se for da vontade de Deus, a gente vai voltar, estamos juntos nesse projeto. Eu quero agradecer o pastor Elton e o Cláudio pelo empenho, pela parceria tão boa. Eles não são amigos, são cúmplices. E quando a gente tem amigos assim, a gente caminha. E aí chega, encontra a irmã Miriam, encontra outras pessoas que a gente vai adicionando na caminhada cristã. Quem esteve ontem, levante a mão. Já vi, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode abaixar. Quem não esteve ontem, levante a mão. Está perdoado, está perdoado, está perdoado, está perdoado. Você não perdeu nada não vindo ontem, só que deixou de ganhar. Não sei onde você estava, sei lá se estava ganhando lá onde estava. Então, é melhor vir à casa do Senhor porque a gente ganha sempre, né? Quando a gente pensa em abraço e a gente se torna mais saudável por isso, e vimos ontem que o abraço foi criado na cruz. Ninguém antes abriu os braços para a humanidade. Antes de Jesus e depois de Jesus. Ninguém. Ele inaugurou esse tempo. E a gente vai vivendo um tempo, mesmo depois da cruz, a gente vai vivendo um tempo tão corrido, parece que é uma existência sem sentido. O que a gente cultiva? O cansaço. É que decretaram o silêncio verbal e a ausência do toque é total e então deixamos de dar um abraço. Um abraço não custa nada. É só andar, dar uma aproximada, levantar os braços, se encostar, olhar na direção pretendida e, numa atitude despreendida, sentir o outro corpo e se largar. Um abraço é o melhor tratamento para a depressão. Ativa e facilita toda a circulação. Traz energia ao corpo cansado, melhora o rosto mal-humorado, previne gripe, resfriado, restaura a energia perdida, ajuda a cicatrizar feridas e acelera as batidas do coração, mas também torna tranquila a respiração, acalma a tensão, a ansiedade, traz calma, docilidade, não exige prévio pagamento, porque abraço, irmãos, é investimento e, infelizmente, deixamos para dar o tal abraço nos funerais, nas despedidas, nas perdas, nas doenças, nas catástrofes, nas enchentes, em acidentes, em visitas a hospitais, em meio à dor, no dissabor, situações tão fatais. Irmãos, abraço é saúde, é uma mudança de atitude, é um sentimento expressar. Vale a pena essa aproximação. Isso prova que o seu coração quer mais que um simples pulsar. É sério.
Muitos abraços ao dia, traz forte calor e energia, fazendo essa nossa vida se revigorar. E quando isso acontecer, haverá saúde no viver e um novo tempo surgirá. Então, comece a se mexer, levante-se e faça acontecer. É que se você tomar a iniciativa, claro, a outra pessoa vai reagir, os corpos vão se unir nesta alegria explosiva. Mas se você cruzar os braços, jamais haverá o tal abraço e a oportunidade, se perderá. Então, aproveite esse único momento. Promova este acontecimento. Abrace forte, com sentimento, porque eu prometo, você jamais esquecerá. Então, dá um abraço em alguém. Levanta, faz isso agora. E diga, quero curar a sua dor. A sua dor é o seu cansaço. David, eu tô sem som aqui. Agora Abraço aqui. muito bom. É bom. Eu tô... Isso. Aí. Dá um abraço nela pra mim aí. Isso. Outro. Que bom. Aí o David está sendo abraçado devidamente, corrigindo os erros de ontem. Te abençoe. Que bom. Bom demais, né? É verdade. Eu hoje de manhã dei um abraço a um amigo que já não via há muitos anos. Olha só. Há muitos anos. Ele encontrou, Gustavo, Domingo, eu não via pai há 20 anos que não o via. E eu, posso dar um abraço? Aí foi dizer, estes abraços são tão bem. E eu, Senhor, meu irmão, quando esta abençoe. Amém. Abraço cura. Isso mesmo, seja um missionário do abraço. Onde você estiver, pare alguém e diga, posso te dar um abraço? Pronto, as portas vão se abrir. Então, você pode deixar para depois? Tem sopa, tem chá, tem... Não sei se trouxeram. Um monte de coisa aí. Recebe o meu abraço também aí, para vocês. Que bom. Isso, meu irmão. Deus te abençoe. Um abraço que bom. aqui ao nosso filmado e para o seu irmão. Deus abençoe a sua vida, a sua esposa e os seus filhos. Deus te abençoe. Amém. E é interessante que tem uma técnica especial para abraçar. Olha só, pastor Elton, você fez agora e eu quero ensinar. Olha só, tem uma técnica especial para abraçar. Aprende, dá um abraço nele. É assim. Amém. Amém. Então é assim, quando a gente abraça dessa forma, o outro vai embora, como se estivesse expulsando a gente. Você já percebeu? Fica assim, querendo empurrar a gente. Mas usa essa mão direita, faz assim, Prende, que aí você controla o abraço do outro. Por que o outro tem que te expulsar desse espaço? Não é uma técnica. É para o bem do outro. Então, você que decide quanto tempo vai ficar abraçado. O Custódio estava falando que hoje encontrou um amigo que ele propôs um abraço, um amigo ficou todo sem jeito, todo desengonçado, né? Que abraço foi esse, né? Pois é. É que quando o abraço começa na cruz e a gente se torna missionário desse abraço, as pessoas se quedam ao nosso redor. O abraço é uma linguagem silenciosa. E a gente fica economizando, sabe para quê? Para dar nos funerais. Sem graça. Não é sem graça isso? Então, irmãos, nós estamos nesse tempo de encontro, de conferência, de compartilhamento, e eu louvo a Deus porque você, numa noite como essa, sexta-feira, está aqui. Podia estar em outro local, mas escolheu estar aqui.
Eu já estava comentando com o Cláudio, mas muita gente não veio, as cadeiras estão lá. Não seja um contabilizador de cadeiras vazias. Conte as cadeiras que estão ocupadas, porque são esses que vão compartilhar a graça. Igreja é quem vem, não é quem não vem. Por isso, valorize. Jesus já sabia disso e disse, onde tiver 2 ou 3. Ele já sabia que tinha muita cadeira vazia por aí que não quer saber dele. Mas a gente entende que tem trabalho, tem plantão, tem isso, tem aquilo, outro. Não podemos acusar nem reclamar. Mas quem vem é abençoado e vai abençoar outras pessoas. Eu sou pastor da primeira igreja batista num bairro lá na cidade de Niterói. E quando eu comecei a pastorear lá, 7 anos passados, a igreja, as reuniões eram 4 pessoas. E os irmãos ficavam pensando, pastor, é constrangedor, pastor, olha quanta gente tem. E eu disse, Jesus, hoje quantos somos no mundo? Quantos bilhões somos hoje? Dizem que há 3 bilhões e 700 mil cristãos no mundo. Eu falei, é isso mesmo. Começou com quantos? Pois é, nós estamos na pista certa. O meu Deus, o nosso Deus, não se deixa seduzir por números, mas por corações que estão comprometidos com Ele, incendiados por Ele, porque é essa gente que toca fogo no mundo. Missões começa em casa, missões começa com os pequenos grupos, missões começa com você compartilhando a graça de Deus. E por falar em compartilhar a graça de Deus, lá atrás estão alguns livros que escrevi e você pode continuar sendo abençoado. Há um livro chamado Autoajuda ou Ajuda do Alto, que é um livro eu escrevi pensando em parábolas. Não apenas parábolas bíblicas, mas o poder das parábolas no convencimento através de mensagens. Você pode pregar usando parábolas, pode conversar com pessoas contando parábolas. E é bem interessante, porque é um livro muito alegre de se ler. E algumas outras obras que estão lá à sua disposição. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. E se você achou, você já pode ficar em pé. Eu gosto de compartilhar a palavra do Senhor de pé. É, no mínimo, um ato de respeito. É tão gostoso. Não é desrespeitoso ler sentado, mas é bom quando a gente fica em pé e diz, eu estou lendo algo bonito e significativo para a minha vida. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Isso. E é bom compartilhar com quem está ao seu lado, né? O texto é belíssimo e a gente precisa compartilhar. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Agora, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, aproveitando o tempo, porque os dias não são bons. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Capítulo 6, verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira,
mas criai-os no discipulado, na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu queria que você orasse silenciosamente por você. Eu peço apenas que você ore para que Deus ajude você a entender o que está acontecendo nesse tempo, na igreja e naquilo que é uma proposta de Deus para a nossa vida hoje. Ó Deus, em nome de Jesus e para a glória desse nome, é que nós nos apresentamos a Ti e fazemos isso com a humildade de quem quer aprender. Portanto, tenha total liberdade sobre nossa mente, nosso coração, para que aprendamos e assim possamos depois compartilhar. No amor de Cristo e nesse nome oramos. Amém. Os irmãos podem se sentar e quero falar nessa noite. Como é que liga lá? O Cláudio, me ajuda. Cláudio. Ah, já está lá? Puxa, que bom. Reconexão familiar. Essa terminologia é própria da linguagem das mídias sociais. Conexão, reconexão, desconexão, para entendermos que fé começa em casa. O desafio de restaurar a espiritualidade a partir da casa. E por que isso? Porque está desaparecendo nas casas. A igreja é composta por famílias. São muitas casas. Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5, casa 6. Cada um de nós representa uma família. Portanto, a igreja nada mais é do que um agrupamento de famílias que desejam servir ao Senhor juntos. Mas quando termina o culto, termina a reunião, cada um vai para sua casa, onde deverá continuar sendo igreja. Mas a pergunta que não quer se calar é: continua sendo igreja em casa? Não sei. Deveria ser, mas eu não sei, não posso responder. Eu não tenho essa resposta. O fato é que aquelas pessoas que continuam a igreja na sua casa são aquelas pessoas que o salmista descreveu muito bem no Salmo 1. Plantados à beira de ribeiros de águas, dão fruto na estação própria, tudo quanto faz prospera. Então, para entendermos um pouco esta questão da espiritualidade, e para entender que a igreja não é terceirizadora de educação cristã, nós precisamos rever alguns conceitos. Vai para a igreja, menino! Eu, hein? Vai para a igreja! Tem pais que deixam os filhos na porta e entram, como no caso da nossa igreja lá. Como se a igreja fosse uma terceirizadora, como se a gente fosse uma creche espiritual para educar filhos. Não é. Aqui aprendemos valores, princípios e as bases para o crescimento cristão. Eu não diria nem que há uma tempestade, porque é um tsunami que tem acontecido hoje. São os constantes movimentos para destruir os lares. Em qualquer parte do mundo onde eu vá, onde você se encontra, você vai se deparar com os conspiradores da família. Eles já não são mais aquelas figuras, algo físico, algo ameaçador, algo que bate na sua porta. Eles são silenciosos. Hoje, a maioria das famílias tem filhos que já têm chips implantados nas mãos. Mas como assim, pastor? Olha ele aqui. Não desgruda. Isso se tornou uma obsessão. Veja, não há nenhum problema ter celular, não há nenhum problema estar conectado à rede. Sabe qual é o problema? É o tempo que se passa lá. Porque os valores de lá vão migrar para cá. E a gente então passa gradualmente a perder os referenciais. Aliás,
Já estamos perdendo há algum tempo. Daí a importância da reconexão. Ora, se estamos desconectados da palavra, da graça, da espiritualidade, do amor de Deus, dos valores, por que não reconectar? Precisamos repensar isso. Veja, a sociedade vive sem freios. Ontem à noite, estava vendo nos jornais lá do Rio, foi preso um rapaz, 17 anos, filho de uma família abastada do Rio de Janeiro. E esse rapaz foi preso porque estava fazendo um arrastão num engarrafamento, num bairro distante de onde ele morava. E a polícia, ao interrogar, perguntou o nome do pai, da mãe. Quando ele deu o nome, os policiais ficaram tremendo, porque era filho de um figurão. E, naturalmente, não foram os pais que foram buscar o menino da delegacia, 17 anos. Mandou o advogado. O advogado foi lá, voltou, tal. E o comentarista, depois no jornal mais escrito, estava dizendo por que um garoto, 17 anos, de pais abastados, compra uma arma, que foi pego com a arma na mão, e vai assaltar no trânsito. Resposta simples: a família perdeu a conexão. Os valores da ética, da moral, do civismo, da espiritualidade, foi tudo embora. Mas foi embora não porque houve uma violência ou houve uma invasão. Não. A coisa é suave, serena, mínima, e vai adentrando os portais do coração e da mente da gente. E de repente, pum, estamos desconectados. E se estamos desconectados, vale qualquer coisa. Os valores por nós defendidos, nós, igreja, são valores zombados. Fidelidade conjugal é um costume arcaico. Virgindade e castidade dos nossos filhos, que é isso? Que coisa mais antiga. Peraí, onde é que nós estamos? Século XXI. É que perdemos o referencial. E nessa noite eu quero trazer uma metáfora, e ela está bem encaixada no texto de Efésios 5, os versículos que lemos, e em 6, a metáfora da águia, uma ave dotada de instinto, zelo, proteção, respeito e cuidado com os filhotes. Então hoje a águia ensina a gente, e a gente vai aprender algumas lições para não esquecer, e quem sabe podem ser os valores da reconexão. Os referenciais que não podem ser removidos precisam voltar ao cenário. Os pilares que não devem ser destruídos podem ser reconstruídos novamente. Em primeiro lugar, a águia constrói seu ninho no alto da montanha. O texto diz, lá em Jó 39, ou é pelo teu mandado que se remonta a águia e que faz alto seu ninho? Habita no penhasco onde faz a sua morada, sobre o cume do monte, num lugar seguro. Jó 39, 37, 38, ou 27, 28. A águia não faz o seu ninho na beira do caminho, em lugares fáceis, baixos, porque ela sabe que os predadores facilmente invadiriam ou invadem aquilo lá e vão pegar os seus filhotes que são ainda indefesos. O melhor lugar é o alto da montanha. Isso se chama zelo. E é interessante que a nossa sociedade, ela é competitiva. Os nossos filhos são preparados para concursos, para profissão, para serem vitoriosos. É justo, é bom. Infelizmente, são poucos os pais que preparam seus filhos para a vida espiritual saudável. E quando é que se deve preparar espiritualmente os seus filhos? A pergunta que fizeram a John Wesley, ele disse, antes de nascer.
Se nós vivemos em lugares baixos, não é que eu esteja lá, mas a minha mente, o meu comportamento, a minha forma de agir está lá, os meus filhos vão copiar. Então, os lugares baixos são os lugares onde os predadores chegam com muita facilidade. Ora, se vivo em locais, se vivo em grupos, em meio e defendendo ideias que significam rodapés da moral, da ética, do amor, do valor, como eu pretendo que meus filhos sejam águias, espiritualmente falando? Se vivemos com os pés sujos de lama, como é que a gente constrói ninho no Alto Rochedo? Se nós, pais, não sabemos o que são as alturas da intimidade com Deus, como é que poderemos conduzir nossos filhos para lá? Muitos pais vivem misturados com predadores. E onde estão os predadores? Na nossa casa? Presencialmente não, virtualmente sim, por causa das conexões. Cada vez que a gente recebe um Facebook, um Instagram, cada vez que a gente recebe uma mensagem e a gente compartilha aquilo que fere a moral, a dignidade, zomba do nome de Deus, significa dizer que a gente está no rodapé e não no alto do rochedo. Precisamos repensar essas questões. Estamos assistindo horrorizados à destruição dessa sociedade, que os valores de Deus foram pisados, claro. Os princípios vivos de uma vida pura são jogados fora. Os que desejam continuar puros e incontaminados são escarnecidos. E aí vem as perguntas incômodas. Onde está construindo? Onde nós estamos construindo o ninho dos nossos filhos? Ah, mas os meus filhos já foram criados. Ok, seus netos. Vamos repassar para eles. Quais os caminhos que estão trilhando? Que companhias eles têm? Quem são eles? Garanto que a maioria dos pais não sabem com quem os filhos andam. Garanto. Foi-lhes dada uma independência antes do tempo. Segunda lição que a águia ensina para a gente é que ela voeja sobre os filhos. Deuteronômio 32:11. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as suas asas, tomando-as e os leva sobre elas. Quando os filhos já estão grandes, a águia diz, está na hora de sair do ninho. Interessante que a águia não exerce um papel super protetor. Ela exerce um papel de segurança para ajudá-los a adquirir a autoconfiança. Mas chega o tempo em que os filhotes precisam ter as suas próprias experiências. O que ela faz? Primeiro tira a maciez do ninho. Primeiro tira as penas. Vai tirando o conforto. Deixa só as palhas. Vão ficando incomodados. Depois ela os coloca nas costas e vem uma lição depois que é ensiná-los a voar às grandes alturas. Meus irmãos, filhos precisam ter missão, não importa a idade deles. Eu, quando fui pastorear a igreja que estou hoje, eu queria conhecer as famílias da igreja e comecei a visitá-los. E numa das famílias, uma senhora muito amiga, pastor, vai lá em casa, toma um café, para o senhor conversar com o Juninho. E, sim, vou, claro. O Juninho está enfrentando muitos problemas e ele gosta do senhor, gosta das suas histórias, ele foi à igreja, gostou da forma como o senhor prega e tal. Eu não sabia quem era o Juninho, a senhora eu via de longe e ela veio me fazer o convite e eu fui. Então marcamos o dia, cheguei lá às 9 horas da manhã, como ela marcou, para tomar o café, cheguei, a mesa estava posta e eu gosto muito de um bom café, gosto mesmo, por favor, não se privem da minha presença. Nem que eu tenha que levar o café, mas vamos conversar depois? Bora. Cheguei lá e estou olhando para a porta, cadê Juninho, cadê Juninho? E ela, Juninho não acordou ainda, pastor, é 9 horas da manhã. E eu pensei, Juninho está doente, está com dor de cabeça, jogou bola, está com o pé machucado, um monte de perguntas na minha mente. Daqui a pouco, quase 20 minutos esperando, aquele horário meio constrangedor, eu
na mesa, as coisas esfriando e tal. Juninho, o pastor já chegou há mais de 20 minutos. Daqui a pouco uma voz, ei mãe, peraí, tô indo. Ah, o Juninho tá vindo. De repente, abre a porta da cozinha para a sala, um jovem de uns 45, 46 anos. Ô mãe, depois tu arruma minha cama, eu vou escovar os dentes para tomar café com o pastor. Era Juninho. Ora, a casa é um centro comunitário. Todos usam os utensílios da casa. Não é justo que um só lave. Não é justo que a mãe e o pai se esmerem para arrumar quartos, se bem que alguns pais gostam disso, né? Eles fazem isso, não, deixa que eu arrumo. Mas se a gente não ensina a voar mais cedo, como é que eles vão depois ter voos altaneiros, vitoriosos? Precisamos da missão, função e responsabilidade. Ah, mas é tão pequeno. Qual é a tarefa que ele pode fazer? Ah, mas já é grande. Então está na hora de chamar a razão. Aqui é uma casa e todos participam para que as coisas estejam em ordem. Não há nenhuma exploração nisso. Me lembro que, quando as minhas filhas eram pequenas, eu fiz um banquinho. Elas não podiam subir na pia, não alcançavam a pia para lavar, e a gente compartilhava a questão da limpeza dos copos, talheres, etc. E eu fiz um banquinho para cada uma. E elas subiam com a maior alegria, um aventalzinho. A minha esposa fez um aventalzinho com o nomezinho delas, tal. Hoje quem vai lavar os talheres? A Juliana. Aí ela botava o aventalzinho, subia no banquinho, lavava, tal. Um dia, a mais nova falou, por que eu tenho que lavar os pratos? Eu falei, porque você comeu neles. Ah, mas você tem que lavar o seu. Sim, eu vou lavar o meu, mas você lavou o seu? E através do diálogo a gente teve algumas conquistas. E alguns pais, muitos pais, têm esse tipo de relação tão boa. Agora, para que você, pai, mãe, sobrecarregar sua coluna, seus braços, seus ombros, suas pernas, seus joelhos, em prol de filhos que entendem que devem viver uma vida dentro do quarto? Não, eles precisam cuidar disso. A águia sabe disso. Outra questão é a questão financeira. Os filhos precisam aprender a noção de finanças em casa. Nunca furtei das minhas filhas, eu e minha esposa, de expor as finanças. Quanto ganhamos, quanto gastamos, o que precisamos investir, qual é a nossa parte, o compromisso com o reino de Deus. Sim, precisamos. E elas aprenderam a fazer isso. Toda família que se pauta na palavra do Senhor tem esse tipo de conversa. E é bom saber que esses filhos crescem, amadurecem e dão bons resultados. A águia, num segundo momento, ensina que é bom aprender a voar. Mostra como voa, fazendo círculos em torno do ninho. Mas isso é só o exemplo. Há pais que dizem coisas bonitas, mas não dão exemplo. E o mundo precisa de pais que estejam dispostos a serem modelos positivos. O que os filhos estão vendo em nós? Pequenos, médios, grandes, casados, já pais de filhos. O que eles continuam vendo na gente? Terceira lição é que a águia tira a maciez do ninho. Como disse ela, o águia macho, chega na hora do filho voar, ele não mede esforços de tirá-lo, não. Primeiro tira a maciez, depois coloca-os nas costas, depois sobe a grandes alturas, e lá ele dobra, fecha o dorso, dobra as asas, vira e deixa os filhotes caírem no vazio. Imagino a mãe deitada ou assustada lá no ninho olhando, é o pai que faz isso, no mundo animal, e os filhos passando pela mãe, mamãe, Mas a águia mais veloz desce, abre as asas e coloca nos ombros, volta e repete a experiência até eles aprenderem a voar.
Nós precisamos ajudar nossos filhos a entenderem que eles não são eternos. Eles precisam aprender voos. A superproteção não é uma ajuda. É uma ameaça à saúde emocional e à integridade ética, moral, social dos seus filhos. Por isso, é preciso ajudá-los. Uma mãe me disse há um tempo, mas se eles têm tudo aqui em casa, para que eles precisam sair? Para que eles precisam trabalhar? Para que eles precisam se expor lá fora? E eu disse para aquela senhora, para não ficarem doentes. Só isso. Eles precisam crescer. Mas vai receber um salário ridículo. Ué, mas a senhora, quando começou pelo topo da chefia, da liderança lá da empresa? A gente tem que começar pequeno para galgar os degraus e conquistá-los. Quando os pais dão tudo aos filhos, termina estragando. E da Bíblia há exemplos caóticos. Eli, Josafá, Samuel, pais que falharam dolorosamente na criação dos filhos. Porque a indisciplina gera seres problemáticos. É a questão de quem não aprende lá atrás, quando casa, quer tudo à mão, né? A mulher tem que fazer tudo, ou o marido tem que fazer tudo, ou um vai ficar sempre cobrando do outro, uma dependência que não é sadia nem saudável. A quarta lição é que a águia tira seus filhos do ninho, mas ajudando-os a serem cidadãos do reino animal, se é que existe cidadania do reino animal. Quando o filhote não quer sair, ela apanha, provoca, solta, eles debatem até aprender a voar e vão repetindo o comportamento até que eles aprendem. Não podemos desistir dos nossos filhos nunca. Na música, nos esportes, na profissão, na escola bíblica, na leitura. Não podemos ser amargos com nossos filhos. Pais podem se tornar amargurados se tornam amargos. Não se pode reter o perdão. Pais sofredores desistem de amar seus filhos. E, com o exemplo da águia, a gente aprende que ela não ensina na teoria. Ela investe em tempo e em discipulado. Há muitos pais que competem com os filhos dentro de casa. Briguinha de irmãozinho, de coleguinha, como se fosse igual a eles. E não pode. Pais precisam ser respeitados, amados e valorizados. Uma senhora da nossa igreja, recentemente, há 3 meses, chorando para mim, minha filha de 13 anos foi embora, fugiu com o namorado, chorou. Eu esperei ela chorar bastante e eu disse para ela, o que a senhora podia fazer e que não fez? Eu fiz tudo para fazer isso. Ainda assim, ela resolveu ir? Resolveu, pastor, ajuda a minha filha. Olha, senhora, ela é sua filha, não é minha filha. Agora, nós podemos juntos conversar com ela. Mas ela não quer falar nem comigo. Você acha que vai falar comigo? Outro tempo, uns 2 anos, uma chegou no gabinete chorando, pastor, ora por meu filho. E eu disse, sim, nós vamos orar juntos pelos filhos, pelo seu filho, filho único dela. Mas o que está acontecendo? Pastor, ele está caminhando com pessoas que não são agradáveis. Certamente ele vai se tornar um deles. Eu falei, claro, vai se tornar um deles. Pastor, isso é profecia maldita. Mas é a senhora que está falando. Pastor, ora por ele agora, ora. Eu disse, vamos fazer um acordo aqui? Bora. De quem é o filho? É meu. Então você vai começar orando por ele. Depois eu oro. Combinado? Aquela mulher se ajoelhou, fez uma oração linda. Eu acho que ela nunca orou pelo filho como orou ali na minha presença. Depois eu orei com ela. Esse garoto terminou sendo assassinado. Foi morto pela polícia. Mas ele não queria saber de Deus, de Evangelho, de Jesus, da graça.
ele foi apanhado com 450 trouxinhas de pinos de cocaína e trouxinhas de maconha dentro de uma mochila. Um garoto com 16 anos. Mas nós não podemos desistir dos nossos filhos. Aquela mãe desistiu muito cedo. Por que ela me procurou somente quando o caldo tinha entornado? Por que lá no começo a gente tinha uma relação tão boa e eu conheci o garoto bom, dócil, amigo? Bom, ela desistiu cedo. A águia não investe em teoria. Eu quero concluir dizendo que nós somos a geração da pressa. Tudo rápido, tudo à mão, até a culto, né? As pessoas na igreja ficam olhando para o relógio. Aliás, o único local onde relógio funciona é na igreja. Já viram isso? Vai para uma festinha de 15 anos, relógio funciona lá? Tira esse relógio aí. Bodas de ouro, de prata, formatura, festa disso e aquilo. Relógio funciona? Não, não funciona. Só na igreja. Por isso eu mandei tirar o nosso lá. Tinha um relógio grande lá, eu mandei tirar. Porque as pessoas ficavam olhando. Gente, se vem com essa pressa para a igreja, você está disponível realmente para aprendizado? Não está. Está louco para o outro compromisso que está lá fora, que é mais importante. O coração já não está aqui. Está lá fora. Então, um conselho, quando vier, procure não olhar a hora e beba da fonte da vida. Qualquer pessoa que esteja aqui à frente, abrindo a palavra do Senhor, deve ser respeitado, honrado, amado e ouvido, que naquele momento ele é o profeta. E a Bíblia diz que Deus fala através dos seus santos profetas, servos e aquelas pessoas que se predispõem a compartilhar a palavra do Senhor. Nós somos a geração da pressa, da competição, da ansiedade, do consumismo e do materialismo. E a nossa geração está focada não na graça de Deus, como disse ontem, foi na quarta-feira. O nosso olhar não está no alto, está no baixo. Falei de Colossenses 3. Pensem nas coisas do alto. E a gente olhando para baixo o tempo todo, achando que vai levar alguma coisa no caixão. Não vai, caixão não tem gaveta. E se a gente vive correndo para ganhar mais, para ter e dar conforto à família, certamente vai faltar espaço para a graça de Deus. E a gente tem que reservar um tempo para isso. Vivemos quase que como estranhos dentro de casa, cultivando a individualidade frente aos nossos potentes celulares, computadores, etc. E aí a gente não é mais família, mas fami-ilha. Ilhados dentro da própria casa. E quais as consequências? Está aí, inversão de valores, ambição pelo poder, desenfreada luta para dar conforto e perder a espiritualidade. Nenhum sucesso do mundo compensa o fracasso espiritual de uma família. Nenhum sucesso. Filhos são herança do Senhor. Sejamos pais comprometidos, como foram Jó, Joquebede, Lloyd, Eunice. Sejamos discípulos e discipuladores a partir da casa da gente. Aprendamos com a águia. Fazem de seus filhos seus discípulos. É tempo da gente resgatar valores. É tempo da gente orar. É tempo de resgatar o sacerdócio em casa. Se você é pai, seja o sacerdote. Se não tem o pai, seja você a sacerdotisa. Mas resgate. Assuma que vai levar flechada. Mas você está assumindo que Deus naquela casa tem lugar. Aquela casa tem altar. Aquela casa, os princípios do Senhor são valorizados. Então a gente precisa construir a igreja a partir da casa da gente. E aí vamos descobrir que a bênção do Senhor vai ser derramada sobre a casa e sobre a igreja. É tempo de compartilharmos as bênçãos do Senhor, porque ainda há tempo. Vamos orar? Pai querido, é assim mesmo. Não queremos esconder nada porque a igreja precisa
assumir posições. E a igreja é a casa, ou a igreja é composta de casas. E é por isso que pedimos, Pai querido, Pai amado, ajuda-nos. Se falhamos lá atrás, que recomecemos hoje com um novo pacto com o Senhor. Porque o Senhor está nos dando essa oportunidade, Pai querido. A águia é um ser animal que não pensa, não tem raciocínio. Ensina a gente. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós, da nossa indiferença, do comodismo, do materialismo e por ter desistido de uma vida espiritual e de mais intimidade com o Senhor. Que bom saber que ainda há esperança. Que bom saber que o Senhor não desiste da gente. Que bom saber que podemos começar um novo tempo. Agora ajude-nos a ter coragem de assumir esse compromisso com o Senhor. Que a nossa casa seja o primeiro lugar onde a espiritualidade seja aquela de Mateus 6:33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sim, Senhor. Oramos assim, no nome precioso e maravilhoso do Senhor Jesus. Amém.